Olá, meu nome é Larissa Rodrigues Melo, sou estudante de Medicina da Universidade Federal do Ceará e vou apresentar o trabalho que tem como título Internações e óbitos por infarto agudo do miocárdio na região Nordeste entre 2011 e 2020, repercussões para o sistema de saúde. Aqui o resumo da apresentação, eu vou falar da introdução, os objetivos, os métodos, os resultados e a discussão e, por fim, da conclusão. O infarto agudo do miocárdio é a necrose das células miocárdicas em função de um processo isquêmico grave, que na maioria das vezes é causado por uma ruptura de placa ateromatosa e obstrução das artérias coronárias. O infarto tem uma grande associação com doença arterial coronariana e grande parte das doenças cardiovasculares, como o infarto, tem alguns fatores de risco bastante relacionados com os hábitos de vida. E alguns desses fatores são a obesidade, diabetes mellitus, o estresse, tabagismo, dislipidemia e o histórico familiar. O infarto agudo do miocárdio atualmente tem uma incidência elevada em todo o país e apresenta também altas taxas de mortalidade. E por esse motivo se configura como um problema importante de saúde pública. Então, por isso, é a necessidade de avaliar o impacto do infarto agudo do miocárdio para o sistema de saúde do Brasil nos últimos anos. Os objetivos do trabalho são analisar o número de internações, de óbitos e a taxa de mortalidade por infarto agudo do miocárdio na região Nordeste nos últimos 10 anos e correlacionar essas variáveis já citadas com os custos do infarto para o sistema de saúde no mesmo período. Os métodos, foi feito um estudo transversal e retrospectivo. Os dados foram coletados no DataSUS, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Os dados coletados foram de janeiro de 2011 a dezembro de 2020, na região Nordeste, e as variáveis analisadas foram as internações, os óbitos, a taxa de mortalidade, o valor dos serviços hospitalares e o valor dos serviços profissionais. Aqui os resultados. Durante os 10 anos analisados, o número total de internações foi de 203.458. No gráfico, é possível ver que ocorreu um aumento do número de internações no período, apesar de ter havido uma queda de 2019 para 2020. E quando comparado o número de internações em 2011 com o número de internações em 2020, a gente observa que houve um aumento de 43,1%. Aqui no primeiro gráfico, o número de óbitos, o número de óbitos total no período foi de 25.158 e, apesar dos óbitos também terem diminuído de 2019 para 2020, ainda é possível ver que houve um aumento quando comparado o ano de 2011 com o ano de 2020, e esse aumento foi de 15,7%. No segundo gráfico, a gente vê que a taxa de mortalidade média durante o período foi de 12,15%, e apesar de ter acontecido um aumento no número absoluto de óbitos, essa taxa de mortalidade caiu, o que é possível ver aqui na linha vermelha do segundo gráfico. Quando comparado o ano de 2011 com o ano de 2020, a gente percebe que essa queda foi de 19,1%. Então, aqui o que a gente vê, que apesar do número de internações ter aumentado, houve uma redução da taxa de mortalidade. Em relação aos gastos, aqui nesse gráfico, a linha vermelha representa os gastos com serviços profissionais e a linha azul representa os gastos com serviços hospitalares. A linha amarela, no caso, vai representar os gastos totais, somando os serviços profissionais com os serviços hospitalares. É possível observar que houve um aumento tanto do valor dos serviços profissionais quanto dos hospitalares, mas o valor dos serviços hospitalares cresceu numa proporção maior. E durante todo esse período, o valor total gasto foi de mais de 642 milhões de reais. É possível perceber aqui também que entre 2019 e 2020 aconteceu uma queda dos gastos, e quando comparado o ano de 2011 com o ano de 2020, houve um acréscimo de 56,4% no valor dos serviços profissionais. Em relação aos serviços hospitalares, esse acréscimo foi de 105,7%. E quando comparado os últimos 5 anos, ou seja, de 2016 a 2020, com os 5 anos anteriores, de 2011 a 2015, foi visto que o valor dos serviços, tanto hospitalares quanto profissionais, o valor total, cresceu 96,23%, que é um crescimento muito importante.
a conclusão, né? A gente percebe que durante todo o período analisado, o número de internações, de óbitos e de gastos por infarto agudo do miocárdio foram bastante elevados. Ainda que tenha acontecido uma redução da taxa de mortalidade por infarto nos últimos 10 anos, houve também um aumento no número de internações e um aumento dos gastos com os serviços hospitalares e os serviços profissionais. Mas, ao analisar os resultados encontrados em relação ao aumento dos custos das internações, é importante também levar em consideração uma possível influência de alguns outros fatores, como o crescimento da cobertura do sistema de saúde no período e o acréscimo, ainda que tenha sido discreto, da expectativa de vida durante esses 10 anos. Além disso, quanto à queda das internações e dos óbitos entre 2019 e 2020, é importante também considerar o contexto da pandemia por Covid-19, em que aconteceu o direcionamento de leitos e de verbas para pacientes com Covid. E, por fim, né, tendo em vista os resultados obtidos, é necessário ressaltar a importância e a necessidade de serem tomadas medidas efetivas para prevenir os fatores de risco e as causas modificáveis do infarto agudo do miocárdio. É isso e muito obrigada.